Turma, como vocês estão? Chegamos aí ao fim da nossa série de vídeos aí, onde nós falamos sobre o suporte básico de vida, os 4 passos que salvam vidas. No primeiro vídeo eu falei sobre conceitos fundamentais de suporte básico de vida. Aí na sequência foi falado sobre o suporte básico de vida no adulto, uso do desfibrilador externo automático, DEA, suporte básico de vida na criança, suporte básico de vida no lactente. E para finalizar, vou estar falando sobre engasgo ou VAC, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Existem aí, turma, 2 tipos de engasgo: o engasgo parcial e o engasgo total. No engasgo parcial, qual que é a minha reação ao tentar ajudar uma pessoa que está engasgada parcialmente? Simplesmente só estimular a tosse. Eu não posso dar um golpe nas costas quando a pessoa está engasgada parcialmente. Por quê? Porque esse objeto ele está numa posição, e se eu dou um golpe ali, numa obstrução parcial, eu posso movimentar esse objeto e pode passar de parcial para total. Então, no engasgo parcial, simplesmente eu vou estimular a tosse, porque a tosse é o melhor mecanismo ali para expelir aquele objeto que está obstruindo a via aérea daquela pessoa, tá? Ou resolve, tá, pessoal, só com a tosse. Se não resolver, pode evoluir para o engasgo total ou severo, tá? Aí sim eu tenho que entrar com algumas manobras de desengasgo. Turma, existem 3 manobras de desengasgo. Existe ali as compressões abdominais, existem os golpes dorsais e as compressões torácicas. Como que eu realizo essas manobras quando passar para o engasgo total ou severo? Passando para o engasgo total ou severo já é considerado parada respiratória, porque já não tem mais passagem de ar. Tá? Nas compressões abdominais eu vou fazer um punho com a minha mão, tudo bem? Vou colocar 2 dedinhos acima do umbigo ali, coloco a minha outra mão por cima e vou fazer a pressão. O movimento é o movimento de J, tudo bem, turma? Para dentro e para cima. Nas compressões torácicas, vou fazer novamente um punho com a minha mão, vou colocar na metade inferior do osso externo ali, a minha outra mão por cima e vou fazer a pressão para poder expelir aquele objeto que está obstruindo a via aérea daquela pessoa. E por último ali os golpes dorsais, eu vou fazer 5 golpes entre as escápulas, que são esses ossos que nós temos nas costas. Entre esses 2 ossos eu vou fazer 5 golpes ali, ou seja, 5 golpes dorsais, 5 compressões abdominais e 5 compressões torácicas. É dessa forma que funciona essas manobras aí, tá, turma? Situações especiais que nós não fazemos compressões abdominais de forma nenhuma em pessoas obesas, porque pelo fato ali da circunferência abdominal, talvez eu não consigo abraçar o suficiente para poder fazer uma força, uma pressão. E em mulheres grávidas nós não fazemos compressões abdominais, porque pode gerar ali uma hemorragia, até mesmo causar um aborto. Então são situações que nós não fazemos compressões abdominais. Nesses 2 casos, turmas, nós fazemos compressões torácicas ou golpes dorsais. Tudo bem? E tem ali algumas situações, tem uma manobra chamada manobra de autodesengasgo. Estou em casa sozinho, me engasguei, não tem ninguém para me ajudar, eu tenho que dar um jeito de salvar minha própria vida. Então posso pegar ali um encosto de uma cadeira, de um sofá, até mesmo uma rede que as pessoas usam ali para se balançar, para dormir. Eu posso posicionar o meu abdômen ali e fazer uma pressão. Então existe essa forma também da pessoa se auto-desengasgar. Turma, se a pessoa ou o bebê, o lactente, ele se engasgou, o que eu tenho que fazer, turma? Com o lactente eu não consigo estimular a tosse, eu não consigo falar para ele tussa, 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 porque ele não vai me entender. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, se a tosse for efetiva, eu tenho que posicionar e observar. Se a tosse for efetiva, eu vou posicionar ali o lactente, vou observar. Se resolver só com a tosse, ótimo, graças a Deus, foi uma vida que foi salva. Mas se a tosse for uma tosse inefetiva,
eu perceber que o lactente já está ficando ali roxinho, já não consegue mais tossir com efetividade, vou ter que realizar algumas manobras, ou resolve ou passa para inconsciência. No caso do lactente, turma, eu vou colocar esse lactente no meu antebraço com a barriguinha virada para baixo, ele inclinado mais ou menos no ângulo de 90 graus, e vou realizar as manobras. Vou fazer 5 golpes na região interescapular, que são esses 2 ossos que nós temos nas costas. Vou dar 5 golpes ali. Na sequência, se não desengasgar, eu vou virar esse lactente com a barriguinha para cima e vou fazer 5 compressões na metade do osso externo com os 2 dedinhos. Vou ficar intercalando essas 2 manobras aí até o socorro chegar, ou até a criança chorar, significando que ela desengasgou. Turma, se a pessoa que estava engasgada, adulto, criança ali, ficou inconsciente, qual que é a forma que eu tenho que agir agora? Eu tenho que colocar em decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para cima. Vou pedir ajuda e vou fazer 30 compressões na metade do osso externo, tá? E vou observar depois se o objeto que está obstruindo eu consigo retirar em forma de pinça mesmo. Vou abrir ali a boca e vou observar. Se eu não conseguir tirar aquele objeto, vou fazer 2 insuflações de resgate e vou retornar e fazer as 30 compressões torácicas. Mas se eu observar e eu conseguir retirar aquele objeto, eu vou fazer 2 ventilações de resgate. Tá? Se o ar passar ali, vou posicionar aquela pessoa numa posição lateral de segurança, tudo bem? E vou aguardar ali o resgate chegar, aquela pessoa voltar à consciência dela, tudo bem, turma? Turma, só para deixar claro aqui para vocês que o engasgo tem maneiras de se prevenir. Tá? E como que eu previno o engasgo? Ao se alimentar, evitar falar, evitar gargalhar, evitar ficar andando, porque no momento que você está se alimentando e falando ao mesmo tempo, tá? O ar ele está circulando entre o nosso pulmão, entre os nossos pulmões e o meio externo. Naquele momento que você vai puxar o ar para respirar, é no momento que acontece o engasgo. Crianças menores, eu não posso deixar se alimentando sozinha, turma. Talvez a criança tem 2, 3 anos ali, já tem uma certa autonomia, o pai, a mãe ou o responsável deixa se alimentando sozinho, e nós não podemos deixar, porque lembra lá no começo que eu falei que o tempo de isquemia que os nossos órgãos nobres ele tem é de 4 minutos só. Uma criança engasgou em 4 minutos, se ninguém conseguiu ver, porque a criança estava sozinha, infelizmente ela vai entrar em parada cardiorrespiratória. Então, evitar brinquedos para crianças menores, aqueles brinquedos que contêm peças pequenas. Tudo bem, turma? Então esse aí foi o nosso vídeo sobre engasgo, espero que todos tenham gostado. Até uma próxima aí.